Indiana. Família e tudo foi aqui, né? Então fica um pouquinho. Eu passei por uma situação na Argentina, todos verbais e tudo mais, em espanhol. Eu ia falar, eu não sabia, pareceu que travou. Quando saía comando verbal nenhum, fiz eu não mais do Platzology, comandos português deve ter sido um desafio para você. Eu tive que foi como se fosse tudo em inglês. Eu não sabia nada, só fui para os Estados Unidos só obrigada em inglês, né? Tive que aprender tudo bonitinho em inglês. Aí agora é difícil voltar, né? Sim. Então é difícil. E você vai estar aqui no Rio de Janeiro. Eu sou longe do Rio, né? Eu sou do Nordeste, mas você vai estar lá no Pilates Mágico, no Fernando, né? Sim, eu vou estar no Pilares Mais. Isso, vou estar no Pilares Mais com o Fernando e a Carla. E tá errado, você me fala. No dia 24 e 25 eu vou estar dando aula e shops, que ele falou que seria gostar. Vai matar uma saudade do Rio, então. Sim, sempre. É uma honra voltar, porque é como se a gente fala aqui, né, em inglês, give back, né? Você está dando de volta para o seu país as coisas que você aprendeu. Então é uma honra dividir o que eu aprendi, né? Claro. Tá certo. Mas fala um pouquinho para as pessoas que de repente não te conheçam. Conta um pouquinho como é que essa tua história começou. Como é que foi isso? Então, eu sempre fui no Rio de Janeiro, quando eu morava aí. Eu cresci numa família bem simples, né? Na verdade, eu tô um pouquinho nervosa porque é uma coisa bem íntima, né? Falar sobre a sua história, sobre a sua vida, de onde você veio. Não tem vergonha, é só uma coisa bem íntima, né? Então. E você fica bem à vontade para falar só o que te deixa à vontade. Essa conversa, já, se fosse pra a gente falar um monte de coisa que deixa a vida, a gente tava tomando vinho e cerveja. É chá pra gente não ultrapassar nada. Então, eu vim do Rio de Janeiro de uma família bem simples, né? Mas eu sempre fui, como me chamam até hoje, natureba, né? Natureba, comia saudável. E também a minha prima linda. Oi! Nem sabem da minha história também, né? A família nem sabe, só assim, um pouquinho, né? Pedacinhos. Então, eu sempre fui natureba, sempre estava malhando, isso que me fazia feliz, malhar, comer bem, saudável. Aí tentava explicar a família pensava que você é maluca, né? Não toma refrigerante, como todo mundo toma refrigerante. Não é saudável. Por que não é saudável? Todo mundo toma. Sim. Então, eu fui. Deus me fez assim, sabe? Eu não sei porquê. Eu tinha uma avó que ela sempre ia pra academia, ia pra sauna e tudo, mas era única, assim, na verdade. Eu nunca tive esse role model. Eu não sei como é que se fala role model. Você ajuda aí com inglês, né? Com certeza. Uma pessoa modelo, né? Isso, uma inspiração, modelo em casa. Não tinha, na verdade, né? Era só as coisas que eu gostava de fazer. Acampar, surfar, malhar, tudo isso. E era comer bem, saudável, ia pra Copacabana, correr, surfar e voltava pro subúrbio, né? E essa já era uma parte de mim. Eu também tive uma tia que sempre me levava para malhar com ela e tudo. E eu falava, vamos fazer 3 aulas hoje, sim. Então eu sempre, tipo, pequena, assim, 15, 16, 17 anos, assim, bem novinha. E então o que aconteceu foi que eu fiquei eu tava morando em Copacabana, tinha 18 anos mais ou menos, tava morando em Copacabana, tinha terminado, né, a escola e tal, e tava indo pra fase de pensando em universidade, né?
Então eu fiquei pensando, fiquei meio um pouco desiludida com o Rio de Janeiro, porque eu pensei, ok, eu moro em Copacabana com 2 amigas, né, praia linda, trabalhava na Zara, né, como vendedora, essa coisa, esse trabalho entre, né, uma coisa e outra, né, entre escola e o que vai fazer da vida. Claro. E tinha 2 amigas lindas, mas eu pensei, eu consigo sobreviver, mas quando é que eu vou poder pagar por uma universidade? Quando é que eu vou poder pagar para ter uma aula de inglês ou, né, crescer na vida, né? Aí um primo meu, um primo, né, que é um pouquinho mais velho, eu falei para ele, ele morava em Nova York e sempre via visitar a gente, né, todo ano. E eu olhava para ele assim como, isso tudo, assim, bem... eu falei para ele, tio, eu quero morar lá também, entende? Eu quero estar morando em Nova York, quero aprender, quero apelar, porque eu sei que se eu aprender lá é como se fosse, como é que é aquela música, né? Se você New York, you make it anywhere. Se você conseguir em Nova York, você consegue em qualquer parte. Em qualquer lugar, é verdade. Mas então eu falei, você é a pessoa perfeita, porque a sua garra, a sua perseverança, a sua drive, né? Aquela coisa de você quer fazer acontecer, aquele foco, vai ser a pessoa perfeita. Eu falei, sim! Ele falou assim. Aí ele falou, um outro primo nosso que morava, primo precisa de uma babá. Eu falei, eu vou ser a babá, então. Eu peguei essa oportunidade assim, sabe, como se fosse... E segurei e falei, eu vou. As crianças eram lindas, né? Então eu fui, crianças. Eles são grandes escolas. Que eles falam. Aí eu repetia depois deles. Aí eu aprendi inglês. Aí depois comecei a ir para cursos para aprender e tudo. E depois que eu trabalhei com ele 6 meses, 1 ano mais ou menos, eu tive porque parte da sua vida eu acho que já está escrita, né? Que você não sabe ainda, mas já está escrita. E eu tenho muita fé em Deus e amo as Bíblias que eu tenho. E eu fui chamada para trabalhar no Hamptons. Eu não sei como é que se fala em inglês isso. Antes do... Não, o lugar. Era o lugar Hamptons. Sim. Tá. Antes do Kardashians aparecerem do lugar, eu estava aí há muito tempo atrás trabalhando com criança. Trabalhava ele tênis, trabalhava sol. E tive essa oportunidade de trabalhar com esporte. Eu quero trabalhar com essa coisa assim. Aí depois de trabalhar com criança um período e eu comecei a tomar aulas personal training e peguei a minha faixa preta e dançava, né? No meio de tudo isso eu continuava dançando e tudo. E foi assim uma fase bem difícil o meu personal training, porque eu não sabia falar muito bem inglês, então eu aí secava as lágrimas, pegava o dicionário e abria página por página e traduzia tudo. Aí você vai aprendendo essa palavra de novo, já sei essa palavra. E aprendi e fiz a prova e passei um livro assim dessa grossura, dessa largura, muitos choros e lágrimas nas páginas, e passei e fiquei certificada para ser um personal training. E depois peguei minha faixa preta, comecei a dar aula para criança na faixa preta. Muito Era faixa preta taekwondo? Isso, em taekwondo, e as crianças falavam assim, yes man, sabe? Muito lindo. Aí dei aula de tudo, e no meio, nessa meia confusão, assim, eu ia pra Broadway, pegava aulas, né? Tentar conseguir um trabalho e tudo, assim, no meio de tudo isso. Aí eu falei, meu balé não tá muito legal, né? Eu preciso de ajuda. Aí eu fui e falei com uma amiga. Ela falou assim, eu acho que você precisa de fazer. Eu falei, sim, Pilates, ok. Aí ela falou assim, vai lá no Dragos pegar uma aula com a Romana pra você poder melhorar, que eu queria a minha pirouette. Como é que se fala? Pirueta. Aí fui e amei a aula, porque foi como se fosse um pouquinho de tudo que eu já tinha feito na minha curta vida. Sway, intenso, focado, e tinha uma ordem.
Aí eu falei, qual a escolha para melhor? Aí eu falei, para você ser aceita. Legal, porque você vai aprender como vai assim, sentir o exercício. Você vai, o intuito é para ensinar. Fiquei lá e depois trabalhei lá. E 2 dias eu falei, aqui em Nova York é muito frio. No inverno é muito frio e no verão é muito quente. Aí eu falei, tá, eu quero ir para outro lugar. Aí todo mundo do Dragos queria ir com o Brown. Vale dele. É uma pessoa assim que eu tiro o chapéu, sabe? Bem disciplinada e tudo. E foi assim, uma coisa assim super legal, porque quando eu tava no Rio de Janeiro, o meu sonho era pra escola marinha. E aprender certo, porque Shorey é como se fosse militar, sabe? Você tem que saber como sentar e como levantar e como estar preparada para ajudar as pessoas e limpar depois que o cliente sai, assim, bem, sabe? Então foi um sonho. Um sonho em termos de regime, né? Claro. Oi, Gil! Então, eu assim, realizei um sonho muito grande. Então, Pilates para mim é mais do que só né, trabalho físico, exercício, o que você quiser falar, né? É um regime, sério, é um regime, é um foco, te ensina disciplina, te ensina proporções de vida, né? Não é só quando a gente está ali, é para a vida toda, sabe? E então eu fui, fiquei lá com eles, amei tudo, e depois eu fui, falei tchau para todo mundo, eu falei que ia para Califórnia, todo mundo estava feliz, e eu dirigi o país, né, de uma fez uma diagrama. Eu fui pro sul. Passei pelo sul, porque falaram que era mais quentinho, e como eu ia acampar, né, sozinha. Então eu fui, aí parei na Romana, que ela tava morando, nessa época ela tava morando em Texas. Aí eu falei lá pra fazer uma aula. Tava no caminho. Tava no caminho. Aí foi. Aí cheguei na Califórnia e já tinha 2 estúdios que estavam esperando por mim. Porque é muito difícil encontrar uma professora que trabalhou com a Romana, né? Então eles estavam assim, ei, ela tá vindo. Aí trabalhei pra Tiziana e pra um outro estúdio. E depois eu deixei a Tiziana e fui para Los Angeles. Porque onde ela tá, o estúdio é um pouquinho mais perto do México, né? San Diego, não sei se você conhece, do que Los Angeles. Aí eu Texas. Então essa área toda eu conheço muito. Aí você foi para lá. É muito legal, muito lindo lá. Eu fui, amei lá. Aí cheguei lá e conheci o meu príncipe, né? Meu príncipe encantado. Que é o meu marido até hoje, nós estamos juntos e quase 13 anos, né? Mostrando a idade aí, ó. Faz parte. E aí a gente foi para Los Angeles, porque ele era músico e ator. Então ele falou, a gente tem que sair da onde você tá, né? Perto de San Diego, a gente tem que ir para Los Angeles. Eu falei, ok. Aí foi quando eu conheci a Maury.
Mari Windsor, ela falou, sim, eu quero que você... Ela já me conhecia porque ela ia pro Dragos, ela ia tomar aula com a Romana. Aí ela me dava cartãozinho, vem, quando você for lá, você me fala, vem trabalhar pra mim. Aí eu comecei a trabalhar com ela, uma pessoa, nossa, linda, sabe? Uma pessoa assim, ela me deu o carrinho pro meu bebê. Pra te dar uma ideia. Ela é, agora, tadinha, né? Mas é uma pessoa assim... Pessoa inspiradora. Sim, ela abriu as portas, né? Ela, quando você assiste os vídeos e aulas dela enérgicos, e ela é uma pessoa incrível. E visualizar essa progressão dela é triste. É muito triste, muito triste. E eu sempre lembro dela falando, ela sempre enfatizava muito, você tem que fazer as pessoas se sentirem felizes quando elas vêm ver você, né, para fazer aula, né? O seu cliente, ela tem que se sentir bem, termina numa boa nota, né? Ela era bem sabia como rolar o estúdio, né? Ela era uma bem empresária, né? Então eu tive oportunidades assim lindas de trabalhar com pessoas assim maravilhosas que eu não podia ter escrito, né? Isso eu não podia ter. Tá na hora, no lugar certo, na hora certa, e a vida vai, você fala sim e vai. Continua e segura bem firme. Firme assim, sabe? Produziu isso em espanhol. Apresentou. Me apresentou a... a gente se conhecer, venha fazer parte desse... Era um começo, eu falei, que? Pilates o quê? A gente se deu super bem, o Jack amou meu marido. Foi quando eu fiz ela, na verdade. E no início os vídeos do Pilatesology eram uma base comparativa que já estava mais avançado, digamos assim, e o Pilates era aquela coisa onde cada um ia no seu método, no seu ritmo, né? Isso, tinha um outro já deles. Exato, e aí fazia uma grande diferença, e hoje ainda bem o Pilatesology, porque é um canal muito puro, né, dentro do trabalho. Eu acho que essa que faz a diferença, acho que o outro é mais uma mistura, né, de ideias, né, mas o deles ele é mais, sim, bem, né, exato, mais bem focado, bem focado. É bem focado, bem focado. E essa é uma coisa que eu queria dividir também, é que quando eu estava eu tive o privilégio de focar ela, porque o Pilates ensinou disciplina, né? E quando eu treinei ela, né, acho que é bem parecido com bailarinas profissionais, né? Eles têm que estar bem, porque eles treinam muito tempo, e ela tinha isso, né? Uma pessoa muito inspiradora, né? E ela também ia usar como modelo de, ok, eu vou ser assim, eu tinha essa mas eu não tô perdendo. O desejo, né? O desejo, essa vontade de ir na ela. E elas me ok, não né, mantenha o trabalho que a gente te ensinou. Então é uma responsabilidade muito
grande. Eu te amo. Sim. Essa é minha... Todo mundo Eu ouvi dela e eu tento passar da que eu aprendi. Não tiro, sabe? Uma responsabilidade muito grande e muito linda. E assim, e ver. Eu fiz a minha formação com ele, e ele também compartilha comigo toda a sua vivência, todos os detalhes, os gritos à distância da Romana dizendo Você fica assim, I don't want to hear the noise of the springs. Eu não quero ouvir o barulho da mola, né? A toda. Sempre compartilhou muito isso e eu preciso te dizer que eu me emociono muito, e ainda bem que nesse Chá com Joe quem fala mais é o convidado do que eu, porque senão eu travava a voz várias vezes, sabe? E eu me emociono vivi lá dentro do com a própria Romana, tempo dentro do que se foi até pouco que deixou um legado assim. E falar isso, né? Manter o jeitinho que você aprendeu. E você falar dessa forma, assim, eu tenho uma responsabilidade de manter isso puro, manter adiante. Toca meu coração de uma forma assim absurda. Eu acho que essa é a grande intenção por trás desse método, é fazer com que as pessoas se emocionem com essas histórias, com a base, que as pessoas tenham interesse de conhecer essa base, porque há muitos que não conhecem. E tá tudo bem, o trabalho posterior, surgindo ao longo do tempo, retirando essa pureza, ele é maravilhoso, porque o movimento é maravilhoso. São trabalhos lindos que dão resultados, que tiram as pessoas do sedentarismo, mas a minha recomendação de alma seria que todas essas pessoas, mesmo que elas tivessem a intenção de continuar trabalhando no que elas acreditam, que elas dessem a oportunidade de conhecer o que seria o puro. E aí elas poderiam tomar melhores escolhas, né? Claro, porque eu acho que eu amo a Alice e amo o Pilatesology, acho que é uma fonte para professores também ótima, mas eu acho que essa coisa do toque, principalmente, está sendo um pouco perdida, porque você não tem a sua professora. Eu não conhecia nada mais do que o Dragos, né? Eu era como esse cavalinho assim, que não sabia nada. Aí quando eu fui pra Califórnia, eu fiquei, uau, o que é aquilo? Eu nunca tinha visto. Uau, bola em cima do Reformer, uau! Eu não sabia. Então, eu tem essa coisa pura, né? Essa responsabilidade. De manter o método, mas eu só aprendi. Mas como é que você sente no seu corpo? Se você não sente no seu corpo, como é que você vai ensinar? Né? Isso é uma coisa que a Romana também falava, porque tinha professores que ficavam anotando muitas coisas, né? Enquanto ela ensinava, ela falava, bota o seu caderno para baixo, não escreve agora, olha para as minhas mãos, olha para o corpo movendo quando eu movo, como é que o corpo troca, né? Claro. Né, de uma coisa para outra, e eu nunca fui de escrever muito, assim, eu ficava assim fascinada, sabe? Quando ela tava trabalhando e o corpo, eu ficava assim, uau! Aí depois que ela ia embora, eu escrevia, né? Porque que eu interpretei, né, na minha cabeça. Claro. Então acho que a gente está perdendo muita coisa, porque tem gente, eu tenho esse privilégio de estar em Londres, então muitas pessoas vêm e voam para me ver, que eu me sinto muito honrada. E eles nunca fizeram aulas, né, privadas, eles vão ver vídeo, eles compram a máquina, vê vídeo e tentam, aí quando vem aqui ficam, uau, eu fiz o mesmo exercício, mas não assim. Exato. Não assim. Então tem essa profundidade que está um pouco sendo perdida, a gente tem que aprender a controlar ou dividir, né, falando assim, né, desses canais assim, que é muito importante. Se você vê fotos do Joe, ele tá sempre tocando nos clientes dele, sempre e sempre ajudando. O toque fala mais do que palavras, né? E a Romana também era assim, ela era muito, né, pegava o seu corpo assim, e eu sou assim, eu ensino, eu
né? Ajudo muito. Eu falo pouco, mas eu toco muito, entendeu? Eu ajudo as pessoas a entenderem o seu corpo e tudo, né? Pelo toque, né? Que aí o seu cérebro vai, é aqui que eu tenho que estar sentindo, né? Em vez de estar aqui, entendeu? Então eu aprendi dessa maneira e eu passo dessa maneira. E eu acho que tem funcionado. Tem quase 15 anos que eu estou ensinando e funciona. Eu tenho histórias, essa coisa de keep it pure, que mantém puro. Outra coisa que ela falava sobre isso era ela ia pra ciência, já ensinava e tudo, e as pessoas ficavam. E uma coisa que ela sempre falava muito é que ela queria ver ela queria ver uma luz e o trabalho limpo e puro, conectado do básico. Sim. E aí, quando ela via que a pessoa fazia esse trabalho assim, bem, sabe, meaty and juice, como é que se fala? Bem espremido de um suco, né? Mas é como se fosse fluido. Are you beginner? Ela não você. Quem que sabe advance, né? Quem que sabe coisas avançadas? Porque ela base diversos, entendeu? Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Entendeu? Fazer essas coisas legáticas, vamos ver se você consegue conectar com as coisas bem básicas, porque desse exercício avançado com ação você não vai conseguir fazer esse exercício. Foi intuitiva, ou da maneira que foi intended. Isso, da maneira que foi pretendida. Você vai fazer, né? Todo mundo faz, mas não com a maneira, entendeu? Com essa profundeza e essa conexão deep, né? Profunda. Claro. Eu vejo muito, né? Inclusive hoje eu estava falando sobre isso mais cedo, sobre um exercício que eu vi no barrel, né? E esse exercício, ele poderia ter sido feito, o básico dele, que é construído no mat. E não tinha necessidade de ter feito aquele exercício daquela maneira muito acrobática. Era ele invertido, era essa área, sabe? Eu fiz, calma, vamos lá pro mat, vamos fazer. Então, mostra pra mim como é que ele tá lá. Tem um valor. Depois de 3 filhos, e eles eram muito grandes. Meu filho tinha 9 libras, que é 4 quilos e pouquinho. A minha segunda e a minha terceira 9 quilos e meio. 4 quilos e meio. 10 pounds ela tinha, ela nasceu. Forte agora do que quando eu estava estudando com a Romana. Entendeu? Porque o seu corpo demora de entrar no seu corpo. Era que eu não podia fazer quando eu tinha 19 anos. Entendeu? O que é muito legal, porque eu não tenho. Claro. É uma coisa como se você fosse uma super-herói, na verdade. Sabe? É verdade. Mas é verdade. E você tem que ter uma construção diária, uma exigência grande, né? Muito grande, eu tenho. A disciplina para poder fazer algo é muito recomendável fazer. Olha, tem gente que entendeu que era com 9 quilos a pequena. 9 pounds. 4 quilos e meio. 4 quilos e meio. Nasceu 3 naturais, 3 naturais. Saiu. Tem que editar tua informação lá no Pilatesology, que fala que tu tens 2 filhos, das tuas 2 gestações. Aí eu editei já. Eu editei e coloquei 3. Tá, obrigada. Mas é uma coisa. Tendo esses 3 filhos, humildemente o básico. E nem fazia o básico todo no Reformer. Ou não fazia uns pedacinhos assim, sabe?
E depois a conectar de novo, te ensina a ser humilde. E quando eu tomo aula com as minhas professoras que eu amo, que eu pego, e eu vai me ensinar influência em você. Ele assim, aperta o limão, né? Meu suor. Então, eu falo dos meus clientes privados. E pra mim, depois de 15 anos, entendeu? E então é uma coisa assim que nunca vai acabar. É um endless, sabe? Assim, essa dificuldade é assim imensa e nunca vai acabar. E isso que me inspira do Pilates também. E tem que ter muito amor por isso. Isso, e acreditar. Algumas pessoas têm isso. Fazer aula da... Aquele negócio que você trabalha nos seus estudantes, está desconectado. Você tem que sentir pessoalmente, escuta e fala. É sentir e falar, né? E eu acho que é uma coisa assim que nunca vai, pra mim, eu nunca vou ficar sem estar interessada no trabalho, né? E eu tenho muita disciplina, é muito difícil. Eu tenho uma vida assim bem pesada, sabe? Com 3 filhos. O meu filho, ele vai fazer 10 anos. Hoje eu levei ele pro como é que se fala? Bowling, que você pega aquela bola pesada pra derrubar. Aquela coisa assim que você derruba boliche. Um monte de boliche, então. Quando você tá cansado, você não dormiu, né? Muita gente tem que falar, não, ignora e vai pra máquina. Você começa. E quando você faz o seu primeiro exercício, acabou. Aí agora ninguém para você. Só tem que tentar ignorar. Então eu sou muito disciplinada. A minha vida é meus filhos, meu marido, né? Meus clientes, que amo muito, e meus estudos. E eu fico assim, indo para um lado e para todos eles, né? Claro. Só assim. Né? E o Pilates é sempre, nunca dando desculpa. Eu me sinto muito forte, muito saudável. Parece que eu tenho 20 anos, assim, a maneira que eu me sinto, entendeu? Claro. Então, eu sempre fui natureba, sempre você. E eu não quero nunca parar, porque eu acho que o Pilates é não só uma forma de exercício, como eu falei antes, mas é uma forma de vida. É a maneira que você se fala com as pessoas, a energia que você passa, a energia que você fica em pé, a sua postura.
como você aperta a mão de alguém ou abraça alguém, é a sua vida toda. Eles, né? Eu ensino para meus filhos Pilates quase todas as escolas. Ele tá no... Ele tem autismo brilhante até, muito inteligente, mas ele tá no spectrum, né? Sim. E precisa de fazer e todo mundo ama Pilates. É uma de eu queria só dividir. Eu tive esse estúdio na Califórnia. Depois que eu trabalhei com a Mal tempo, eu tive meu primeiro bebê. Foi quando ela me deu um carrinho do bebê. Eu tive que parar de trabalhar com ela porque eu tive um bebê, né? Então eu comecei a abrir o meu próprio estúdio, que se chamava True Pilates Manhattan Beach, onde eu treinei a Alissa. A nossa casa era assim muito pertinho. E quando eu tive a oportunidade, a Daniela Mercury veio e treinou comigo aí também. E quando eu só treinava ela quando ela estava no tour, né? Quando ela fazia essa... e depois que eu trabalhei aí uns anos, o meu marido decidiu estudar na Inglaterra. E então a gente se mudou de Los Angeles para Inglaterra. E foi quando eu comecei, eu fiz as minhas coisas, como é que eu falo? Eu escrevi aqui, eu fiz as minhas vidas um pouco com cidade primeiro, aí faz outra universidade, trabalho, se formando quando eu pude em dança, tudo isso. Foi quando a terra que eu comecei a fazer a minha universidade. Então eu queria inspirar as pessoas também que nunca desculpas também que você fica, não, você vai. Claro. Aí eu fiz educação física, onde eu tive o meu estúdio também, dançando com as bailarinas lá e tudo. A gente fez outras. Então, eu usei osteopatia, que eu amo muito, o Sam. Hi, Sam. São muitos aqui. Eu estou no meu 5º ano de osteopatia e amo, porque faz muito sentido, você conhece muito mais profundamente, né? Assim, bem, e dei clientes que têm muitos problemas, neurose múltipla, reumatoide, coisas assim. Pessoas que... Teve um cliente meu que um ônibus passou em cima dele e ele teve um acidente de bicicleta. Isso, então, nossa, que ele quebrou 17 costelas, né? E no meio de um monte de outros ossinhos também. E ele já treinava comigo de remo do Durham. Então ele já tinha assim um pouquinho de entendimento. Isso eu, né, nossa, fiquei chocada primeiramente, chorei e tudo, mas o que me tocou foi que ele me ligou do hospital e falando pra mim, assim que eu puder eu vou estar aí no seu estúdio de novo. E ele veio com um negocinho na mão, como é que bengala, respirando pelo nariz porque ele não podia comer. E veio, e se você vê ele hoje, você não vai acreditar que ele tá assim, forte, e você não imagina que ele quebrou. Então, eu sempre voltando, né, pela coisa de puro, né? Se você mantém puro, as coisas funcionam. Eu acredito muito nisso. E tem clientes que, como eu acabei de falar, que tem
esses monte de nervos, né, crise, tudo, e eles vêm, eu sempre inspirá-los e falar para eles não ficarem se escondendo atrás do que eles têm, sabe? Mas porque eles são mais do que eles têm, entendeu? Ficar sempre na frente. O que você tem é parte do que você tem, mas não é. E volta, né? Porque se sentir bem, forte, é saudável. Então, é a vida, né? É uma coisa. E nunca é tarde a combinação de poder ter aprender sobre tudo isso e fazer. Como é que eu posso ajudar essa pessoa com esse problema? Fazer os dois juntos, entendeu? Bom, eu tenho muito orgulho disso que você está fazendo, viu? São quantos anos de osteopatia? São 5. Quase acabando. Só falta um termino no verão que vem. Olha, que coisa boa, que coisa boa. Uma visita aí no estúdio e vou ir muito em breve, quero uma private. Sim, com certeza. Que delícia. Antecipar, porque o Instagram tem dessas. Olhe bem, começamos a conversa com uma risadagem, com medo de onde é que é esse ritmo. Olha como fluiu. E o Instagram é sério. Tá. Ou seja, deu tudo certo, entendeu? Foi lindo ter o teu compartilhar aqui. Tu é ainda muito mais do que Iva. Tu és uma pessoa assim, verdadeiramente guerreira. Tu és verdadeira batalhadora, disciplinada, uma mulher de fibra que eu tenho um orgulho, que mantém sua família ali, que está todo mundo dentro do Pilates, apaixonada pela família, por seus filhos, por seu parceiro, apaixonada pelo que faz dentro do Pilates e querendo sempre buscar mais. Amei essa história de você não escutar as vozes, porque existem realmente muitas vozes negativas. Eu sei um pedacinho do que é viver fora. Eu morei 6 anos no exterior, longe de toda a minha família. Então eu imagino até o teu tornozelo, que tem que ter muita determinação, muita força interna, muita crença numa meta, numa missão, para poder conseguir dar conta de tudo isso longe da nossa essência, lá da raiz, né? É difícil, não é fácil. É bonito de ver no Instagram, na história que a gente conta, mas claro. Dói, porque a gente fica um pouco homeless, às vezes. A gente perde nosso país, acho que a gente não consegue voltar para o país quando a gente passa tanto tempo fora, a gente já não se encaixa, mas ao mesmo tempo lá fora a gente sempre sente falta do que a gente deixou, né? Então tem que ter muita força e eu te acho assim, uma força pura, sabe? Força e amor. Obrigada. As suas palavras, elas foram muito encantadoras, eu me emocionei muitas horas aqui falando, imaginando tudo. Eu viajei junto com a tua história, assim, foi maravilhoso. São quase. Eu saí do Brasil em 2000 ou 2001, alguma coisa assim. E essa, assim, foi uma eu condensei, né? Eu consegui pequenininho, tudo que aconteceu com a minha vida. Uma coisa que eu queria falar obrigada, Gil Santos, por me convidar. Foi a primeira vez que eu estava no Brasil de volta. Eu falei, nossa, que convite legal. E eu quero dar de volta pro povo, né? Quero dar de volta pro meu Brasil, né? Porque eu sou brasileira e eu tenho muito orgulho de ser brasileira. E então eu fiz um workshop lá com o Fernando pela primeira vez, que ela estava lá. E depois o workshop também, depois a conference, né? A conferência também. E obrigada por acreditar em mim, pelo convite. Fui com a bebê na barriga, estava 33 semanas de grávida, mas fui porque eu tenho palavra e né? Sempre fiz o máximo que eu pude com a barriga enorme, mas fui, porque não sou de cancelar nada. E agora eu vou estar trabalhando também com o Fernando 24 e 25 de agosto, e o Rafael pediu para eu dividir também, que eu vou estar aí, ninguém sabe ainda, surpresa, mas eu vou estar aí no Rio Clássico, que é organizado pelo Rafael Lasdak,
destruir seu sobrenome, mas... Oh, meu Deus. E vou estar, acho que é em março. Não sei exatamente ainda onde é, mas é em março. Mas espero ver um povo aí, né? Em agosto a gente vai estar fazendo umas coisas no Cadillac. Só vai ter muita oportunidade. Vou estar aí tanto. E o meu objetivo é voltar o máximo possível, na verdade. Dividir. Claro. Porque eu aprendi com a Romana, aprendi com a filha dela, mas aprendi com muita gente também, né? O Bob Lincoln, o Jake Grimes, a Kathy Ross. E eu botei tudo assim, né, do que eu sou, né? Tem um pedacinho de cada pessoa, né? Sim. Que maravilha, que sorte a nossa, viu? Olha, eu tô muito feliz com esse compartilhar, feliz contigo dando isso. Da tua parte, assim, tá todo mundo muito... Premer limão nele, eu quero ver, não nos corte. Queria te dizer, ontem eu pedi para o Miguel Marian, que ontem para pedir para deixar, sumiu a tela e não gravou. Tá, assim, aí hoje eu vou ter que... Não foi culpa dele, isso é culpa do Instagram. Uma palavrinha final foi o que... E Jay quando tá mudando na sua frente, porque ele veio forma e depois que com você se mudou, né? Porque esse objetivo não é só no forma, o corpo está mudando, a gente está mudando para escuro e faz a pessoa se sentir bem, né? Por isso que ela faz. Para que eu não corra nenhum risco, quando eu encerrar a live, a de nós dois, só a de baixo, depois a de cima, foi com a de ontem que eu encerrei só eles, lá o Instagram. Saiu isso. Ah, tá. Não. Então, a todos os participantes uma vez. Foi muito cheiro no coração. Sim. Obrigada a você por ter aceito. Um beijo. Cheiro no coração de todo mundo. Tchau. Tchau.